Agora, nós vamos estudar ainda, no módulo 2, nós vamos estudar o capítulo 3, que vai falar sobre os vegetais. É um assunto que nós já até havíamos visto nas séries anteriores, mas que nós vamos retomar agora, fazendo, né, um apanhado mais aprofundado. Bem, vamos falar primeiro das características dos vegetais. Então, os vegetais são seres vivos, são seres que produzem, chamados produtores, porque produzem os seus próprios alimentos, por isso que eles são considerados seres produtores. Eles são seres que realizam a fotossíntese, eles produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, são pluricelulares, então tem várias características. A principal vai ser a questão da fotossíntese, no qual ele vai produzir o seu próprio alimento. Existem diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Então, a célula vegetal ela vai ter uma estrutura um pouco diferente por causa da parede celular que não tem na célula animal. Ela vai ter o cloroplasto, que é o responsável, é um pigmento verde responsável pela fotossíntese. E ela também vai ter um vacúolo um pouco maior, porque na célula animal tem, mas o vacúolo da célula animal ele é bem pequeno. Já na célula vegetal ele é bem mais amplo. Com relação à estrutura do vegetal, nós vamos encontrar estruturas bem diferentes e estruturas comuns. Bem, as estruturas comuns do vegetal será a raiz, o caule e a folha, que praticamente todos os vegetais eles vão apresentar essa estrutura. E essas estruturas, a raiz, o caule e a folha, são chamadas de órgão vegetativo, porque eles trabalham na manutenção, na sustentação dos vegetais. Nós vamos ver agora detalhadamente cada uma dessas partes. As raízes, qual é a função da raiz? Fixar, né, a planta ao substrato, ao solo, absorver os nutrientes. A raiz tem essa função de absorver do solo os nutrientes, sais minerais, a água. E também tem a função de armazenar nutrientes, porque algumas raízes elas armazenam. Essas raízes que conseguem armazenar os alimentos, elas são chamadas de tuberosas, raízes tuberosas, que nós vamos ver já já. Essas raízes, elas podem ser tanto raízes subterrâneas, que é aquelas raízes que estão no interior do solo, né, dentro do solo, abaixo do solo. Raízes aéreas, que estão na superfície. E raízes aquáticas, que estão dentro da água. Como exemplos de raízes, nós temos de raízes tuberosas, né, que são aquelas que acumulam, né, os nutrientes, que armazenam os nutrientes. Nós temos a cenoura, você sabia que a cenoura é um tipo de raiz, a beterraba, a batata doce, a mandioca, a macaxeira. Então, todas elas são raízes, né? E você vê que nós comemos raízes, né? São boas e saudáveis. Pelo menos eu amo batata doce e beterraba também. Bem, as raízes, elas são classificadas em dois tipos, que são a pivotante e a fasciculada. Qual é a diferença? A pivotante, ela é uma raiz que ela vai ter uma parte central, que seria essa aqui, ó. E ao redor da central, algumas ramificações de raízes. Já na fasciculada, não tem essa parte central. Você vê que só existe as ramificações, aqueles cabelinhos, né? Então, a diferença é praticamente essa. Na pivotante, você vai encontrar uma raiz central, da qual saem as outras raízes, e na fasciculada não tem essa raiz central. Eu quero que vocês tenham bem essa diferença, viu? Pivotante e fasciculada. Então, aí é sobre as raízes. Agora vamos ver um pouco sobre os caules. Qual é a função do caule? Sustentar a folha
que é a principal função dele, e ligar as raízes até toda a planta, né? O restante da planta, porque você vê que a planta é dividida por raízes, depois da raiz vem o caule e depois dos caules as folhas. Então, entre as folhas e a raiz está o caule. Então, ela vai servir para ligar, né? As raízes, as folhas e as demais partes das plantas. As raízes também elas são divididas em raízes aéreas, esqueci aqui, gente, né? Raiz, caule. Caule aéreo, caule subterrâneo e caule aquático. Deixa eu ver bem que o exemplo de caule aéreo, nós vamos ter os pés de maracujá, né? Você vê que você já deve ter visto um pé de maracujá, e o maracujá ele precisa de ter uma base para ele poder crescer e segurar. Então ali o caule dele é chamado de caule aéreo. O bambu também, né, é um exemplo de caule aéreo. Os caules subterrâneos, nós vamos ter os caules que são também, como é que chama, meu pai? São os caules tuberosos, né? Caules que nós vamos nos alimentar com ele, que é a batata inglesa e a cebola. Vocês sabiam que a cebola é um caule? Então, e ele é chamado de caule subterrâneo, porque mesmo sendo caule, ele vai ficar abaixo do solo. E os caules aquáticos, que um exemplo nós vamos ter o da Vitória Regia, que é um caule que se desenvolve, que vive dentro da água, ok? As folhas, elas são importantes porque é nela que ocorre a fotossíntese, ocorre a respiração e ocorre também a transpiração. Então, elas são de extrema importância na planta. Então, quais são as principais características e partes da folha? Coloquei aqui esse desenho para vocês entenderem melhor. Então, a parte da folha, é chamada de limbo. Na folha em si vão existir algumas nervuras. Tem folha que só vai ter essa nervura central e tem folhas que terá essas nervuras aqui do lado. Tem a estípula, que é essa partezinha aqui que fica no início do talinho da folha. E o talinho da folha é chamada de pecíolo, certo? Bem, na folha também tem estruturas que são chamadas de estômatos. Não é estômago, gente, é estômatos. Qual é a função do estômago? O estômago tem a função de fazer as trocas gasosas. Então, você sabe que a planta, quando faz a fotossíntese, ela produz gás oxigênio. Então, ela produz gás e esse gás precisa ir para o ambiente. Quem vai permitir a saída desse gás para o ambiente são os estômatos. Assim como também é o estômato que vai absorver o gás carbônico que a planta precisa para fazer a fotossíntese. Então, o estômato, lá no livro, gente, tem muitas figuras que eu quero que vocês vejam direitinho. Deixa eu ver onde está a figura do estômato. Está na página 257. Ele é uma estrutura assim como se tivesse uma boquinha, certo? Que abre... Ai, Jesus, eu não sei nem fazer essa boquinha com a mão. Pronto, aqui. Ela é uma boquinha que abre e fecha. Abre e fecha. Então, dependendo da necessidade, vai abrir ou vai fechar. A planta também é muito esperta. Período de muita seca, geralmente esse estômago está fechado. Por que ele se fecha? Para não perder líquido, para não perder água. Porque é através dele também que acontece a transpiração, que é o momento em que a água, ela sai da planta. Você vê que às vezes você acorda pela manhã, você vai na plantinha, não choveu nem nada, mas a plantinha ela está úmida, ela tem gotas de água sobre a sua folha. Isso é a transpiração da planta, não é isso? A nutrição da planta é a forma como a planta ela se nutre.
Então, ela vai acontecer através da absorção e da condução. A absorção é o que a raiz faz, ela absorve os sais minerais, a água, os nutrientes do solo e ela vai absorver para que seja levada para toda a planta. Esse produto que a raiz absorve é chamado de seiva bruta. Então, aquilo que a raiz absorveu, os nutrientes, a água, tudo aquilo que foi absorvido pela raiz, nós chamamos de seiva bruta. A seiva elaborada foi aquilo que foi produzido na fotossíntese. Então, quando se realiza a fotossíntese, a planta ela vai produzir o oxigênio, ela vai produzir a glicose, e isso é chamado de seiva elaborada. Então, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada, ela precisa ser levada por toda a planta. Toda a planta precisa receber água, toda a planta precisa receber glicose que foi produzida na fotossíntese. E para que isso seja levado por toda a planta tem vasos condutores, que são o floema e o xilema. Então, o xilema é responsável de levar a seiva bruta e o floema é responsável em levar a seiva elaborada para toda a planta. Tá certo? É interessante, né, gente? Assim como nós temos vasos sanguíneos, as plantas também têm vasos condutores, que conduzem aquilo que foi feito pela fotossíntese, produzido pela fotossíntese e aquilo que foi absorvido pelas raízes. Então, na folha também é realizado o processo de fotossíntese e de respiração. Eu coloquei aqui a fórmula, né, representação da fotossíntese, que é H2O mais CO2 na presença de luz solar, produz O2 mais C6H12O6. O que é isso, professor? É como acontece o processo de fotossíntese. Então, para que a planta realize a fotossíntese, que acontece na folha da planta, ela precisa de água, que foi absorvida pelas raízes, e ela precisa de gás carbônico, que é absorvido através dos estômatos, que é absorvido do ambiente, na presença de luz solar. Então, quando a folha, não é, a planta recebe água, gás carbônico e está na presença de luz solar, ela inicia lá no estômago um processo chamado de fotossíntese. E quando esse processo acontece, ela vai produzir. Essa seta significa o que ela produziu. Ela produziu oxigênio, gás oxigênio, e produziu o carboidrato, que é a mesma glicose, que é a energia que a planta precisa para desenvolver as suas funções. E nós também precisamos desse carboidrato. Nós nos alimentamos desse carboidrato, lembra da cadeia alimentar, em que a planta produz o seu próprio alimento através da fotossíntese e o herbívoro vem, come aquela planta, obtém energia e o produtor secundário, que pode ser o homem, se alimenta daquele animal que se alimentou da planta e também obtém energia. E assim acontece a cadeia alimentar. Mas o importante para vocês hoje é vocês entenderem o que a planta precisa para realizar a fotossíntese, que é de água e gás carbônico na presença de luz. Essa é a equação da fotossíntese. Mas a folha também, ela realiza a respiração, que é, para respirar, assim como eu e você respiramos, a planta também respira. E para respirar, ela precisa de quê? Gás oxigênio, O2, gás oxigênio. E ela precisa também de quê? De glicose, do carboidrato. Então é interessante, a planta, ela produz a fotossíntese, ela realiza a fotossíntese, produz seu próprio alimento, porque ela precisa de glicose. E ela vai usar na respiração. E quando a planta respira, quando ela usa o oxigênio e quando ela usa a glicose, né, que é o mesmo carboidrato, para fazer a respiração, ela vai produzir, a seta fala de produzir, gás carbônico,
Eu não coloquei o nome aqui, gente, porque já tá aqui, ó. Ela vai produzir gás carbônico, ela vai produzir água e ela produz energia. Porque quando nós respiramos, nós levamos para dentro o oxigênio e o carboidrato. E o carboidrato é o que vai produzir energia para o indivíduo se manter vivo. Não sei se vocês perceberam, mas a equação da respiração é o contrário da equação da fotossíntese. O que a fotossíntese produz é o que a respiração precisa. E o que a respiração produz é o que a fotossíntese precisa. Entenderam? Então, a planta, ela realiza esses dois processos. Além da transpiração, que eu já expliquei para vocês o que é. E é interessante que respirar, a planta respira constantemente. Agora, a fotossíntese, a planta só faz na presença de luz. Então, aqui, meninos, a gente encerra essa parte dos vegetais. Eu peço que vocês façam a leitura dos textos no livro. É um capítulo bem pequeno, dá para vocês lerem rapidinho. Tirem as dúvidas, até porque esse conteúdo é um conteúdo que nós já trabalhamos ele em outra série. Nós já trabalhamos, eu lembro muito bem que eu trabalhei com vocês. Então, tirem as dúvidas, podem mandar agora qualquer dúvida que vocês tiverem.